Você sofre com ansiedade? Eu também já sofri por 12 anos. Eu vou ensinar você até o final desse vídeo como fazer para você controlar a sua ansiedade. Porque se funcionou comigo, também vai funcionar com você. Mas primeiro, eu vou contar um pouco da minha história. Meu nome é Bruno, eu tenho 36 anos de idade. Eu desenvolvi o transtorno de ansiedade generalizada em 2010, após uma mudança de trabalho, aonde falaram que não ia ter cobrança e tal, eu era vendedor, e acabou não sendo nada daquilo que prometeram. Eu fui desenvolvendo ansiedade, acabei não tratando na época, até aonde eu não consegui mais trabalhar. Saí correndo do meu emprego, saí do meio do emprego correndo e nunca mais fui trabalhar. Não conseguia ficar lá dentro, né? Eu tinha uma ansiedade muito grave e eu comecei a fazer tratamento. Eu tomei vários tipos de remédio por muito tempo. Mudava um remédio, colocava outro, daí aquele remédio tinha um efeito colateral. Resumindo, eu cheguei a tomar 25 comprimidos por dia, entre ansiolítico e outros remédios. A minha ansiedade era tão forte, que meus pés assim balançavam. Né? Você que tem ansiedade, você deve saber como que é, que eu tinha TAG. Eu ficava sentado, mas tremia. E eu cheguei a tomar remédio para Parkinson, para poder controlar isso aí, né? E no decorrer desse tempo, eu nunca tentei nenhum outro tipo de coisa assim. Eu sempre tentando com remédios. E sem ser, tirando o meu transtorno, eu tinha outro problema, que era o vício em cannabis. Muita gente acha que a maconha ela vai ajudar você com a ansiedade, a cannabis, né? E não é verdade. Para muitas pessoas pode até ser, mas para mim não funcionou, porque em 12 anos com ansiedade, eu fiquei 12 anos fumando cannabis também. E ela aliviava meu momento, minha ansiedade, minhas angústias, enquanto eu tinha ela. Pois quando ela acabava, como é um negócio ilícito, a gente depende do mundo, do crime, entendeu? A minha ansiedade voltava em dobro, entendeu? Ficava sem, voltava em dobro. Eu já tinha um problema com a ansiedade, daí vinha o que? A abstinência. E o pessoal fala, maconha não vicia, entendeu? Maconha vicia. E se você tem uma ansiedade, se você tem um transtorno depressivo, se você tem um TDAH, resumindo, ela só vai piorar essa situação. Eu cheguei a cultivar a cannabis, eu tive acompanhamento médico e não foi a melhor solução para mim e para muitos colegas meus. A gente que está nesse ramo, assim, a gente viveu isso aí entre tratamentos e tudo, a gente conhece muita gente que também tem problemas com isso. Na internet mesmo, você vê muitos casos disso aí. Então a maconha, ela não é boa para quem tem ansiedade. Voltando ao assunto. Chegou uma época da minha vida que eu falei assim, eu não quero mais isso para mim. E eu andava com umas pessoas assim, entendeu? Tudo isso, eu lembro até hoje um médico pegou e falou assim, Bruno, você tem esse transtorno de ansiedade muito forte porque você gosta de tudo que é proibido. Eu mexi com um passarinho legal, né? Eu tenho hoje meus passarinhos, mas é tudo registradinho no IBAMA, mas na época era tudo ilegal. E o médico pegou e falou assim, você gosta de tudo que é proibido, tudo isso aí acaba prejudicando ainda mais você. Você planta maconha, né? Eu não tinha laudo, eu não tinha habeas corpus, eu não tinha nada na época. Eu sempre estava com muita maconha em casa, entendeu? Eu sempre tinha bastante, meio quilo, 150, entendeu? Eu fumava bastante mesmo. E isso, queira ou não, vai criando mais medo na gente. E se a polícia invadir, não é mesmo? E se os homens me pegar, entendeu? E a gente não vive em paz. Final de 2014, eu falei assim, vou dar um basta nisso aí. Vou dar um basta. Eu peguei e me tranquei dentro de casa. Me internei dentro de casa. Falei, não vou mais sair de casa, não quero mais isso pra mim, é isso. Pronto. E eu fiquei de 2014 só fumando tabaco amarelo, aquele tabaquinho amarelo, até final de 2017. E só dentro de casa. Não tive contato mais com ninguém. Eu parecia um noiadão. O pessoal ia me chamar lá em casa e eu nem saía. Barba desse tamanho.
Eu cheguei a pesar nessa época 158 quilos. Tava desse tamanho assim, ó. Tem amigo meu que me chamava de Zé Dualho, não sei se vocês lembram do Zé Dualho, né? Ô, gordão, pra você sair de casa vai ter que quebrar a parede. E gordo, e já estava tomando 25 comprimidos por dia nessa época. Eu só saía de casa para ir no médico em 3 meses. E foi uma época bem ruim para mim mesmo, aguentando humilhação, sarro, pessoal tirando sarro de mim, dando risada da minha situação. Hoje essas pessoas falam que foram meu apoio, mas eu nunca tive apoio dessas pessoas, né? Resumindo, eu fiquei esse período de 2015, começo de 2015 até meio de 2017. Em 2017 eu voltei a fumar. Só que eu voltei com um propósito. Eu falei, eu vou começar a fazer uma caminhada, porque eu estava muito gordo. Eu comecei a fumar escondido e eu tinha que andar. Comecei a andar, comecei a emagrecer, eu estava com muita retenção, tomava muito remédio que causava retenção. E eu comecei a caminhar, andar. Daí tem um parque na minha cidade aqui e o pessoal correndo. Foi bem no comecinho dessa vibe de corrida, né? Eu não digo moda, mas essa vibe. O pessoal começou a correr, cuidar mais da saúde. O parque sempre tinha, aí tinha um senhorzinho, tinha umas meninas que corriam. Eu falei assim, nossa, mano, que massa, velho. Ainda eu vou começar a correr, né, mano? Vou correr aí, pá, o bagulho é massa. Eu achei massa, até hoje, né? E eu tirei essa brisa ali, fumando e andando, e foi assim muito tempo. Daí eu comecei a tentar correr, eu comecei a evoluir no negócio, assim, né? Os pensamentos, assim, emagrecer e tal. E em 2019, aconteceu 2 coisas, uma boa e uma ruim. Em 2019 nasceu meu sobrinho, que é uma bênção de Deus na minha vida, né? Um serzinho assim que foi com ele que minha vida expandiu. E no final de 2019 eu perdi minha mãe. Minha mãe era meu alicerce. Eu tenho meu pai, né, tudo. Mas a minha mãe era meu alicerce, era a minha base. E foi com a perca dela que eu falei assim, não, preciso melhorar mais ainda, porque Deus lhe guarde, né, meu pai, eu não conseguia trabalhar. Eu adquiri fobia social. Até hoje eu não consigo ficar em empresa fechada, lugares muito fechados, com muita gente, entendeu? Eu não consigo. E o pessoal fala, é frescura, não sei o que, vagabundo, entendeu? Mas eu não consigo. Então minha mãe sempre me entendeu. E ela sempre fez tudo por mim, né? E quando ela faleceu, eu falei assim, eu vou ter que dar um up na minha vida e eu vou começar a trilhar um caminho aí, né, meu? Eu comecei a querer parar de fumar maconha. E o cigarro, eu falei, eu vou abandonar isso aí, velho, isso aí não vira. E eu já tinha notado já que eu ficava sem, minha ansiedade dobrava. O meu médico também sempre falava, Bruno, o seu problema mais é a cannabis, né? Se você abandonar esses vícios, você se cura. Você tem ansiedade e tudo, mas é por causa dela. E foi um processo. Ficava sem, parava e tal, tentava, tentando, beleza. Foi assim até 2022. Em 2022, eu comecei a pôr mais em prática. Já estava tentando correr melhor, já tinha emagrecido um monte, já estava cuidando melhor da minha alimentação, porque eu tenho síndrome do intestino irritável, e eu nunca tinha me ligado nos cuidados disso e tal. E eu comecei a estudar bastante. Daí o primeiro livro que eu li foi um e-book, né? No celular, foi o Poder do Hábito. E esse livro aí abriu minha mente em questões de vícios. E para mim foi bem mais fácil, porque nesse processo eu cheguei até a me internar em clínica. Daí o pessoal da clínica não queria deixar eu internado por causa de maconha. Foi uma hora eu conto mais detalhada essa parte. Se vocês quiserem, vocês comentam. Conta sobre as internações aí. Beleza. Eu lendo esse livro e tal, eu falei assim, agora eu vou ter que ter um tempo, botar um dia para me largar isso aí. Daí em março de 2022 eu dei um basta na cannabis. E eu tinha um amigo muito próximo que ele estava me ajudando nesse processo. Ele era bem mais velho que eu, ele teve experiência com drogas, até drogas mais pesadas, tinha abandonado. Era uma pessoa especial para mim. Então, março,
Maio, abril, junho. Em julho ele faleceu. Deu um infarto. Conversou comigo numa sexta-feira até 9 horas da noite. E foi para casa dele. No sábado a gente recebeu a notícia que ele tinha sofrido um infarto na madrugada. E com esse baque, na outra semana eu voltei a fumar. Em 2022. Só que eu falei assim, não, meu, não. Eu não quero isso aí. Tipo, comecei a fumar, falei assim, não, meu, eu vacilei, primeiro vacilo, tal. Eu fui fortalecendo a minha mente, fortalecendo. E nisso eu já estava plantando. Eu tinha uma estufa, né? Tinha 2 estufas, eu já estava plantando ali. Falei assim, ah não, beleza. Eu falei, eu vou colher essa aqui vai ser minha última maconha. Eu lembro que era uma 24K. Colhi ela em outubro, fumei e tal. Falei assim, não, mano, daqui não é brisa, isso aqui, pá, vou abandonar. Daí eu coloquei um dia, acho que se não me engano foi dia 22 ou 23 de outubro de 2022. Peguei, chegou, falei assim, Deus, de noite, no dia que eu tinha estipulado, falei assim, ó Deus, eu sempre fui cristão, né, dessa parada. Eu tô cansado disso aqui. Tipo, eu não quero mais isso pra mim. Eu já tentei de todas as formas, de tudo. Me internei, tomei remédio, fiz acompanhamento. E se depender de mim, eu fumo. Mas eu não quero. E eu preciso da sua ajuda. Né? Preciso da sua ajuda. Peguei, fui debulhando. Eu tinha mais de 50 gramas de flor, fora os prensados e fora as extrações que eu tinha nessa época. Foi debulhando, dando descarga, debulhando, dando descarga, debulhando, dando descarga. E eu falei assim, com você, a partir de hoje eu sei, eu não tenho mais, sei lá, vai dar B.O. isso aí, se você não me ajudar. Tô confiando em você, com aquela fé mesmo, sabe? Com aquela vontade mesmo de... E o cigarro não parei nessa época. Porque eu já sabia já que não podia parar com os 12, tá? Uma hora eu explico isso aí. Você não pode abandonar tudo de uma vez, né? E foi em outubro. No outro dia, meu, graças ao nosso Deus, a minha fé, né? Talvez você tenha outra fé e possa ser que ela também te ajude, mas a minha fé me salvou. No outro dia eu não tive abstinência, foi passando uma semana, 2 e já fazem 3 anos. Em fevereiro de 2023 eu abandonei o cigarro, né? Também não fumei mais, já fazem 3 anos que eu não tenho mais vício nenhum, também remédio também já fazem 3 anos. E o que me salvou foi o esporte. Eu caminhando, tentando correr, daí eu já não estava conseguindo correr, eu falei assim, não, meu, eu vou correr. Entrei numa academia, velho, ligado? Entrei numa academia de bairro ali, tentei uma vez, paguei 6 meses, eu fui acho que uns 1 mês mais ou menos, né, 6 meses, tipo, sempre modulando o meu ambiente. A gente tem que modular nosso ambiente, entendeu? A gente tem que modular nosso ambiente, a gente tem que se imaginar naquele lugar. A gente tem que ver vídeo, a gente tem que, entendeu? Eu já fui cortando várias amizades, hoje mesmo não tem amizade nenhuma que fuma, que usa essas paradas. E só de treino. Eu peguei, pá. Daí em 2023 eu entrei na academia firme, e de 2023 até o dia de hoje, dia 22 de dezembro de 2025, fazem 2 anos que... Vai fazer 2 anos, e nesses 2 anos, se eu tive 15 faltas na academia, foram muitas. E foram faltas, tipo, com necessidade. Eu fiquei doente, entendeu? Essas paradas, tipo, ficar doente, ter saído, não ter conseguido ir, ou ter treinado demais, ter um overtrain, dar uma acalmada. Foi por necessidade. Então, e daí eu entrei pro Muay Thai. Entendeu? Hoje eu dei um tempo com o Muay Thai, mas também eu fiz 1 ano de Muay Thai, foi uma época muito boa, muito gostosa, treinei. Nossa, eu vou voltar para o Muay Thai, quero entrar em outra arte marcial também. O esporte, ele vai salvar você, mas não pensa que vai ser do dia para a noite. Você viu, né? Meu processo começou em 2014 e foi até o dia de hoje, vai ser assim pro resto da minha vida. Se eu vacilar, irmão, então hoje eu tomo cuidado com relacionamento, com amizade, com conversa, com ambiente.
eu me conheço. O autoconhecimento é primordial. É a primeira coisa que a gente tem que se conhecer. O que vai ativar um gatilho, o que vai me causar ansiedade, entendeu? Então, a gente se autoconhecer, a prática de exercício físico para quem tem ansiedade, velho, ou algum tipo de vício, você começa a se dedicar. Eu tô com um hiperfoco na academia, cara. E eu vou gravar ainda, eu treino até hoje na academia de bairro, porque eu fui muito bem aceito ali, me ajudaram muito. É uma academia, um pessoal que eu amo muito, gosto muito, um ambiente que eu gosto, entendeu? Na minha cidade tem todas as academias de rede famosas aí do Brasil, né? Só não tem Aeroberg aqui, né? Mas né, as outras aí que eu não vou citar nome, tem. Mas eu prefiro qual? Aquela ali, aquela que me acolheu, aquela se eu faltar 2, 3 dias vai me ligar e perguntar como eu estou, aquela que me entendeu, aquela que me ouve, entendeu? Ela não me vê como um produto. Então, você está querendo fazer exercício? Começa com a caminhadinha, andando sozinho, se tiver um parque na sua casa, perto da sua casa. Quer começar a treinar? Vai na academia mais perto da sua casa ou do seu trabalho. De bairro, normal. Porque se você for numa academia de rede, você vai começar a se comparar. É por isso que muita gente não fica. Você vê aquele pessoal marombeiro, pessoal tirando sarro, entendeu? Agora academia de bairro não. É simprão de tudo. Todo mundo ali no mesmo objetivo, entendeu? Então, forma uma família, um vínculo. Você não é visto só como um produto que quer sua mensalidade. Eles se preocupam com você. Entendeu? Então, meu conselho para você que tem ansiedade, começa um exercício, começa a estudar, a ler. Ah, mas eu não quero, eu não tenho faculdade, irmão. Mas hoje eu leio, eu estudo, entendeu? Que nem eu gosto de negócio de digital, marketing digital. Tem uma plataforma que eu vou deixar o link para vocês querer começar a entender, estudar, que ela é muito boa, sabe? Assim, ela não é esse charlatanismo, os professores ali são muito honestos, tudo. E de uma pessoa famosa aqui dentro, né, do YouTube, que é o Prater Jordan, do canal Nerd, é a Cyberclass. Eu vou deixar o link dali do curso para você se aperfeiçoar, para você começar a entender. Depois você pode, né, procurar outros cursos mais, mas ali é uma plataforma, um ambiente de várias. Você tem edição de vídeo, você tem marketing, é muito completo mesmo. Então eu indico, eu vou colocar o link para vocês começar, se vocês quiserem, a treinar. Eu também vou deixar o link aqui do suplemento que eu não abro mão, dos suplementos que eu não abro mão, entendeu? Porque a gente tem que estar tomando suplemento, principalmente creatina, galera. Desde o começo eu tomo creatina, eu tomo da Soldiers, desde o começo. Melhor custo-benefício, ela é aprovada, é testada em todos os testes de laboratório, né? E é um ótimo custo-benefício, ela é pura, entendeu? Tem a creatina, eu vou deixar também o link da beta-alanina, muito bom. São coisas que são suplementos que vai ajudar na sua memória, no seu emocional, na sua performance. Então, vocês têm que começar a fazer esporte. Ah, mas eu vou tomar suplemento sempre. Não tem problema nenhum. O suplemento é suplemento. Ah, eu vou tomar creatina sem treinar. E daí? Creatina é um suplemento que todo mundo deve tomar. Entendeu? E por favor, você tem ansiedade, você tem algum tipo de transtorno que seus pensamentos te aprisionam, sai para caminhar, velho. Sai para caminhar, começa a treinar, faz uma arte marcial que você gosta, faz um exercício, uma atividade que você gosta, só não fica parado. Porque aquele ditado, cabeça parada, oficina do diabo, não é mesmo? Você começa a pensar num japonês, daqui a pouco você está lá no Marte. Nossos pensamentos. Eu sei, porque se eu ficar parado é assim, tá ligado? Eu sei como funciona a cabeça do ansioso. Daí você começa a pensar bastante, você começa a sentir aquele aperto no peito, você começa o coração a acelerar,
as preocupações no futuro. Eu entendo, velho. Eu sei, já passei por isso. Então, atividade física, suplementação, estudo e sua fé. A minha fé é cristã. Né? Se a sua fé, minha fé é cristã. Se a sua fé não for cristã, vai na sua fé, irmão. Eu não vou falar, não é assim, entendeu? Não é assim, porque eu tenho um amigo que foi salvo num terreiro, eu tenho um amigo que foi salvo no espiritismo, entendeu? Então, eu vou julgar a sua fé? Jamais. Então, alimentação, treino, suplementação e fé. Corpo, mente e espírito. Beleza? Espero que goste. Segue nosso canal, compartilha, curte o nosso vídeo, comenta aqui embaixo se você já passou por algum desses BO. Comenta aqui também se você quer que eu conte algumas histórias desse processo. Tem muitas histórias engraçadas. A internação. Ixi, quando eu parei de... Ih, velho, tem uns negócios muito, muito doido, entendeu? Então comenta aqui, tamo junto, beleza? Eu vou deixar os links aqui dos produtos que eu uso e recomendo. E tamo junto. Beleza? É nóis e até o próximo vídeo. Valeu, galera!